recrutadores e recrutadoras, sejam muito bem-vindos ao nosso treinamento para recrutadores. Sejam muito bem-vindos, né? Tem gente aí que estava ansioso, estava aguardando esse momento há alguns dias. Ana, quando vai ser? Que hora vai ser? Me perguntando ali por direct. Então, finalmente chegou o dia do nosso treinamento. Vão ser 3 dias de treinamento para aqueles profissionais, todos os profissionais que têm interesse em trabalhar com recrutamento e seleção especificamente. E aí eu sei que eu tenho público, né, gente que veio de outra área aí, que não trabalha com RH, não estuda RH, mas que quer trabalhar com recrutamento e seleção. A gente tem aí os estudantes de RH, pessoas que estão fazendo a faculdade de RH aí, que está meio perdido, está procurando um estágio. Quem aí está procurando um estágio? Fala comigo se você está procurando um estágio. Tem os outros profissionais de RH que já fizeram a faculdade, não conseguiram o estágio e ainda estão em busca de oportunidade. Então, eu busquei muito assim no mercado antes de fazer não só esse treinamento, mas eu já falo para vocês sobre profissão recrutador, mas eu busquei muito sobre a demanda de mercado, né? Existem muitos profissionais da área de RH buscando oportunidades, em contrapartida existem muitas empresas com oportunidades. Então está acontecendo aí alguma coisa, algum ponto que está equivocado aí, que a gente não está conseguindo juntar os dois. Então esse é o meu intuito ao trazer aqui esse treinamento para recrutadores, pessoas que querem entrar nessa área, que querem iniciar, é justamente isso, trazer informações para que vocês consigam canalizar essas informações em oportunidades para vocês, tá? Sejam muito bem-vindos, já pega seu copinho com água ali, já pega seu papel, caneta, o seu notebook, o que você quiser aí para você anotar, mas não deixa de anotar, anotem os principais insights, tá? Por que, Ana? Porque você fixa melhor. Eu gostaria que você anotasse os pontos importantes para você não esquecer. E depois você coloca lá para mim o que você anotou de mais importante, o que você mais gostou. Você pode até me enviar essas anotações, mas o importante é que você venha com toda a vontade do mundo de aprender, de agregar valor também, o que você tiver de conhecimento que você quiser agregar para os colegas. Você pode me mandar, pode me marcar se você quiser colocar lá nos seus stories, você pode me mandar para o direct, que eu vou divulgar, tá? Se vocês fizerem resumo, o que vocês se sentirem melhor a fazer, tá? Mas eu só gostaria que vocês viessem com toda a vontade de aprender e de agregar valor, principalmente hoje, no nosso primeiro dia, né, desse treinamento de recrutadores. As informações desse treinamento foram todas retiradas. É claro que eu agreguei mais, né? Coloquei mais informações, mas são informações que eu tirei toda do meu curso, né? Do meu treinamento ali, da minha formação. Para quem não sabe, para quem não me conhece ainda, eu tenho uma formação para recrutadores. Então, esse curso, ele tem mais de 12 horas, é bem aprofundado os assuntos, então não daria para mim fazer aqui durante 3 dias 12 horas de conteúdo extenso. E eu sei inclusive que tem aluninhos meus aí assistindo, porque todas as vezes que eu faço algum evento ao vivo, online, esses alunos estão aí, eles me marcam, fazem resumo, mandam direct para mim, eu fico super feliz com isso. Para quem é meu aluno, que vai assistir essas aulas aqui, para você que ainda não é meu aluno, essas aulas estarão disponíveis durante os 3 dias, tá? 24 horas cada aula durante os 3 dias e não mais do que isso. Para quem é meu aluno, mesmo assim, vocês já sabem, hein? Vocês já sabem, façam as suas anotações, estudem da mesma forma, mas vocês podem ficar tranquilos que eu vou deixar essas 3 aulas disponíveis para vocês lá na nossa plataforma, lá na nossa comunidade de recrutadores. Então, para quem é meu aluno, vai estar disponível lá após esses 3 dias todas essas aulas, ok? Para quem não me conhece, está me vendo aqui pela primeira vez, eu me chamo Ana Ferreira, como eu já falei agorinha, trabalho na área há mais de 12 anos, iniciei pelo recrutamento e seleção, logo eu tive outras oportunidades dentro do RH e fui seguindo, trabalho há 12 anos, hoje eu estou trabalhando diretamente com profissionais de RH, eu sou mentora de RHs que querem implantar o setor
setor de RH do Absoluto Zero nas empresas, eu ajudo esses profissionais, faço projetos específicos e sou consultora organizacional também. Então, eu sou Ana Ferreira, me busca ali nas redes sociais, tem meu Instagram, meu Facebook, entra lá na nossa comunidade do Telegram e sejam muito bem-vindos. Vamos falar um pouquinho agora sobre a área específica de recrutamento e seleção, sem mais delongas? Bom, essa é uma das áreas, né, para quem está aqui e não sabe sobre RH, não tem interesse na área, mas não fez a faculdade, não estudou gestão de pessoas, o recrutamento e seleção é um dos subsistemas mais conhecidos e reconhecidos do RH. Mas por que, Ana, você fala que é um dos subsistemas mais conhecidos e reconhecidos do RH? Simples, porque todas as empresas, independente do ramo de atuação, independente do porte, essas empresas contratam pessoas. E, gente, quando eu estou falando de ramo de atuação, o que essas empresas elas têm em comum? Todas elas. Eu estou falando aí do hospital, da padaria do seu Zé, do supermercado aí próximo da sua casa, das indústrias, de aeroporto, nós estamos falando aí de advocacia, escola, existem centenas de empresas de diversos ramos, e o que essas empresas têm em comum? Todas elas contratam pessoas, e isso é um excelente ativo de oportunidades. Por quê? Eu vou colocar um dado aqui super importante lá do Sebrae, e é por isso, o nosso porquê é por isso, né? São dados do Sebrae. Mais de 70% das empresas do nosso país que geram renda e emprego, são pequenas e médias empresas. Então, essas são as empresas que mais geram renda no país. E a maioria dessas empresas, elas não têm o nível de consciência necessário para a gestão, não que elas não tenham necessário, elas não têm um mindset de gestão de pessoas evoluídas. O que eu quero dizer com isso? Geralmente são empresas que não têm um RH, um recursos humanos ou alguém para cuidar dessas contratações para elas, mas elas contratam pessoas diariamente. Então, tem alguma coisa aí, né, que a gente, como profissionais de RH, pode fazer para estar entrando no mercado, e é oferecendo os nossos serviços para essas empresas. Gente, são muitas empresas, e aí, claro que existem aquelas empresas, né, com um nível de consciência maior, mas tem essas que estão iniciando no mercado, são pequenas empresas que não têm um profissional lá. E quando você vai apresentar o seu serviço, a forma com que você apresenta o seu serviço para essas empresas, elas abrem os olhos e conseguem enxergar ali uma oportunidade de estar fazendo um processo seletivo de forma mais assertiva, e isso, além de trazer resultado para dentro da empresa dela, vai trazer também menor gasto, né? Menor custo. Por quê? O que eu falo muito hoje para as organizações? Se você não quer gastar muito com desligamento ou com treinamentos, gastar mais, eu estou falando, você faça o recrutamento e seleção de forma correta. Porque o recrutamento e seleção é a base de todas as empresas, é o chão ali de todas as empresas. Sem o recrutamento e seleção, não tem como você seguir com outros processos. Geralmente, gente, por que eu falo isso? Geralmente, quando a gente fala assim, não, eu vou fazer uma pesquisa de clima, eu vou implantar aqui a gestão de cargos e salários, eu vou implantar um PDI aqui para os nossos funcionários, né, para desenvolvimento, eu vou fazer um diagnóstico organizacional, por exemplo. Essas informações que estão todas atreladas e linkadas ao setor de RH, que a gente pode fazer dentro da área de RH, dentro das organizações, geralmente essas empresas que pedem esses serviços, quando você chega a fazer esses serviços que eu estou falando aqui, a implantação do setor de RH, por exemplo, são empresas que elas já têm um mindset um pouco mais evoluído do que algumas empresas que não têm nenhuma consciência, né? Qual que é a diferença, Ana? Bom, nessas empresas que têm um mindset mais evoluído de gestão de pessoas, você consegue se expandir dentro da área de RH, implantar mais coisas e fazer mais coisas dentro da organização. Mas há muitas e muitas empresas, porque muita gente acha, principalmente a gente da área de RH, como a gente consome muita informação da área de RH, a gente está nesse meio, a gente fica muito ligado aí a todas as informações, as novidades
profundidade da área, a gente acaba achando que todas as empresas elas têm conhecimento da área de RH, que sabe o que é uma contratação assertiva, que sabe como fazer um desligamento, sabe fazer um monte de coisa, e na verdade não, gente. Muitas e muitas empresas no mercado, muitas e muitas empresas no mercado com 100 colaboradores, 200 colaboradores, não tem gestão de pessoas. E aí muitas dessas empresas, o que acontece? Elas acham que gestão de pessoas, que a área o setor de RH, na verdade, ele se resume ao recrutamento e seleção. Isso, Ana, mas isso é ruim, né? Se você está falando para mim que essas empresas pensam que o RH é só o recrutamento e seleção, então isso é ruim. Gente, não é ruim. Pensem de uma outra forma. Ei, RHs, anotem aí esse insight. Pensa de uma outra forma. Se você gosta de recrutamento e seleção e quer entrar para essa área, essas empresas elas disponibilizam. Se elas pensam que só existe recrutamento e seleção dentro da área de RH, então ótimo, porque você vai entrar. Quando você entrar, eles começarem a ver o seu serviço. Se você quiser expandir a área dentro dessa empresa, você tem uma oportunidade, porque você já vai estar lá dentro, né? É diferente quando as empresas elas não sabem nem como funciona a área de gestão de pessoas e você já entrar com uma proposta de fazer muita coisa, muita mudança. Então você entrar com o que elas acham e elas já conhecem sobre o básico é uma grande chave aí que você tem que pegar, entendeu? Para você é uma grande forma de você encontrar oportunidades no mercado mesmo. Então, o que a maioria dos profissionais que estão iniciando precisam é de estratégias para encontrar essas oportunidades e saber fazer um processo seletivo de forma assertiva, um processo seletivo que traga resultado. Não adianta nada você sair em busca de oportunidades e aí, de repente, você encontra a oportunidade e você não está apto a essa oportunidade. Então, eu te aconselho a você ir se preparando e sempre buscando as oportunidades. Uma hora, gente, quando você foca em algo, não tem como. Uma hora você encontra as oportunidades, uma hora a oportunidade vem. Então, o que você tem que ser é persistente, você tem que persistir, você tem que insistir. Você quer encontrar essas oportunidades, mas atenção, essa questão das oportunidades aqui, nem sempre essas oportunidades ela vem naquele modelinho ali onde você chega, seu telefone toca, oi, aqui é a Ana, sim, uma oportunidade? Não, eu aceito, eu vou comparecer aí amanhã. Se ela aparecer dessa forma, maravilha, ótimo, é isso que a gente quer, né? Quanto mais facilidade a gente tiver, melhor ainda, mas nem sempre essas oportunidades elas vão aparecer dessa forma. Nem sempre as oportunidades elas vão vir ali em forma de ligação. Muitas vezes essas oportunidades vêm ali nas entrelinhas, né? E aí por isso que você precisa saber estratégias para trabalhar bem. De repente pode ser alguém que você já trabalhou e aí você está em contato com essa pessoa, você está sabendo que lá na empresa que ela trabalha está precisando de pessoas na área de RH porque eles vão implantar ou então está precisando fazer um processo de recrutamento e seleção lá e você não está sabendo. De repente na padaria que você vai todos os dias, seu Zé ali está precisando contratar alguém, oferece seu serviço de recrutador, fala, olha seu Zé, estou vendo que o senhor está com vaga aberta aqui para padeiro, eu sou profissional da área de RH, eu faço esse processo e aí eu trago aqui as opções para o senhor contratar e o senhor não precisa ter trabalho com nada, é muito mais fácil do que o senhor estar trabalhando aí, ainda está fazendo o processo seletivo ou então corre o risco de contratar uma pessoa errada e aí ter que demitir, vai custar muito mais caro para a empresa. Então existe uma série de argumentos, né, extremamente estratégicos que você pode alinhar aí, que você pode traçar suas oportunidades. O que você tem que estar atento a todo momento e tem que estar sabendo que as oportunidades elas nem sempre virão da forma mais simples. Muitas vezes elas estão ali nas entrelinhas, como eu estou falando. Você tem que saber ver, você tem que saber olhar, tem que saber enxergar isso numa visão
mais macro, numa visão mais ampla. Você tem que saber enxergar isso, fazer seu network e ir se preparando. Porque não adianta nada se você vai lá no seu Zé, se você vai lá no hospital, se você vai lá no aeroporto, oferece o seu serviço, as pessoas querem te contratar e na hora de contratar você não consegue trazer resultados, né? É muito gratificante quando você contrata um profissional e ele traz resultados para a organização. Isso agrega não só para a sua empresa, mas agrega para a sua carreira própria, né? Você sobe muito de nível quando isso acontece. E eu vou te explicar o porquê que isso acontece, né? Qual que é a visão das empresas, o que as empresas elas esperam dos recrutadores, né? Quando ele contrata um profissional de recrutamento e seleção, o que essa empresa espera? Primeiramente, a empresa está contratando alguém ali para solucionar o problema dela. Qual é o problema dessa empresa? Eu preciso contratar alguém, mas não serve qualquer pessoa. Eu preciso que tenha alguém que saiba contratar, que saiba fazer esse processo para que eu não tenha trabalho. Eu tenho outras coisas para fazer enquanto eu contrato alguém para contratar pessoas. Então essas empresas elas precisam de alguém que as represente. Agora atenção aqui nessa questão. Tem muitas empresas que não se atentaram ainda, mas muitas e muitas empresas no mercado já estão atentas que o profissional de recrutador, isso para nós que estudamos, para a gente que sabe da área de gestão de pessoas, estamos no dia a dia aí consumindo informações da área de gestão de pessoas, parece óbvio, mas não é nada óbvio, tá? Algumas empresas estão se atentando de que o recrutador, ele é o representante dela durante o processo seletivo. Ah, Ana, mas quem não sabe disso? Sim, você sabe por que eu estou falando para você que muitas empresas elas não sabem, não se atentam? Você já participou ou conhece alguém que participou de algum processo seletivo que o recrutador ele não foi muito empático, que o recrutador ele não deu retorno, que o recrutador ele não sabia muito o que estava fazendo ali no momento do recrutamento e seleção, ou então ele deixou a desejar? Geralmente quando acontece isso, os recrutadores eles estão recrutadores, né? Porque tem muita gente que está fazendo o processo de recrutamento e seleção, mas não tem formação na área, nem estudou gestão de pessoas. Mas o que eu quero te explicar com isso? O que eu quero te trazer aqui? Né? Esse case que acontece diariamente, acontece muito. Geralmente quando acontece e deixa a desejar dessa forma, são recrutadores que já têm uma certa autonomia para a empresa. Então ele vai lá e faz o processo de recrutamento e seleção por conta própria. Isso é muito bom, a autonomia para em todas as áreas do recursos humanos, a autonomia ela é sempre bem-vinda. A gente quer fazer o nosso trabalho e trabalhar com microgerenciamento ali. O que é microgerenciamento, para quem não sabe? É aquele chefe que fica ali, e aí, você já fez? Daqui 5 minutos, você já fez? E a tarefa, você vai me entregar? Fica ali o tempo todo. Então a autonomia é aquele espaço que você tem para trabalhar. Muitos recrutadores, eles conseguem, né, quando você traz resultados para a empresa, e é isso que eu quis dizer, quando você consegue trazer resultados, você consegue contratar um profissional, um novo colaborador, onde você coloca ele naquele time, dá super certo, ele chega assim, sabe, para alavancar aquele time, começa a trazer resultados, não tem como a empresa não parar para te observar. Talvez você esteja ali fazendo o seu trabalho quietinho no seu lugar, fazendo seu recrutamento e seleção, mas na hora que os resultados daquela pessoa que você contratou começa a chegar, não tem como, quem contratou essa pessoa? E da mesma forma acontece o contrário, tá? Vice-versa também. A recíproca também é verdadeira. Quando você contrata alguém que não dá resultados, que não tem nada a ver com a empresa, que não tem a ver com os valores da empresa, com o fit da empresa, que começa a dar problemas ali naquela organização, é verdade também que todos vão lembrar, gente, mas quem contratou essa pessoa? Então, as duas, ali na balança, as duas vertentes são verdadeiras e todo mundo vem atrás de quem contratou, tanto de profissionais que não estão saindo bem ali, quanto daqueles que estão trazendo resultado. Então, aqueles que estão trazendo resultado, quanto mais profissionais que trouxerem resultados para a organização, mais fit com a empresa tiver e você trouxer esses profissionais, mais
você vai se expandir nessa carreira, principalmente, porque as empresas elas querem nada mais do que isso, nada mais entre aspas, né, gente? Porque contratar não é só uma simples conversa. Para muitas empresas que não têm um mindset evoluído, para muita gente que não conhece da área de gestão de pessoas, acha que contratar é o quê? Uma simples conversa ali de 10, 15 minutos. Nossa, ele é legal, gostei. Não, gostei dessa pessoa, ela é bacana, ela sabe conversar, tá contratado. Não é? Tem muita gente que não estudou gestão de pessoas aí, até donos de empresas que não contratam um profissional apto a fazer esse processo de recrutamento, que acha que recrutamento é assim. Acha que, nossa, ela sabe conversar, ela sabe, gesticula bem, ela fala bem, gostei dela, vou contratar. Sem verificar ali quais são as competências da empresa, sem fazer uma entrevista por competências, né? Porque isso faz parte da estratégia da empresa. Então, sem fazer uma entrevista, sem fazer um teste, sem analisar antecipadamente quais vão ser as etapas desse processo. Então, muitos desses profissionais, né, que falam que são recrutadores no mercado, na verdade que nem falam que são recrutadores, às vezes são os donos de empresa ou um profissional que trabalha lá no administrativo que nem faz recrutamento e seleção e às vezes não tem um profissional lá específico para isso. Esses profissionais que trabalham em outras áreas acabam fazendo essas entrevistas e acabam contratando pessoas erradas. Então, quanto mais assertividade no seu processo, mais você vai ser visto na sua carreira aí. Ainda nessa questão da representatividade aí do recrutador nas organizações, você tem que trazer, o recrutador, ele tem que trazer, além das soluções, ele tem que trazer uma forma de aquele candidato aguçar os sentidos dele, né, a vontade dele de trabalhar dentro daquela organização. Então você precisa proporcionar uma experiência para esse candidato. Sim, não adianta você ir lá e fazer um processo de qualquer jeito e você não proporciona uma experiência para esse candidato. Ele tem muitos candidatos que vão fazer ali esse processo seletivo. Alguns candidatos conhecem a empresa. É uma empresa famosa, né? Uma empresa, um supermercado grande, é uma empresa é uma indústria ali que é renomada, você já conhece. É uma imobiliária, é uma empresa que você já conhece, é uma empresa renomada, é uma empresa grande, então ela só conhece por nome. Mas a parte administrativa mesmo, ali na engrenagem da empresa, dentro da empresa, como é que funciona, como que é o dia a dia, a cultura dessa empresa, essas pessoas não conhecem. Aí elas vão e falam, nossa, meu sonho é trabalhar nessa empresa. Elas enviam o currículo para essa empresa, elas são chamadas para fazer um processo seletivo. Quando elas vão ter a experiência desse processo seletivo, o que acontece? Elas travam nas expectativas, né? Elas caem nas expectativas porque elas esperavam, elas colocam uma expectativa alta porque é uma empresa de nome, uma empresa conhecida, uma empresa que as pessoas queriam muito trabalhar lá e de repente o processo seletivo ele observa que o recrutador não fala direito com ele, o recrutador não fala como que vai ser as etapas, não fala sobre a empresa, não tem muita empatia, não dá retorno no final do processo ou das etapas, ele vai deixando a desejar ali, entendeu? Ele vai conversando com esse candidato, de forma que esse candidato ele vai se sentindo meio acuado, ele vai se sentindo assim, não muito à vontade para falar. Então tudo isso faz parte de um mecanismo de experiência para esse candidato. É isso que essa é uma base, é uma essência que eu trago lá na profissão recrutador e que eu queria muito, mas muito mesmo, que vocês pegassem esse insight que eu estou passando aqui para vocês, independente de qualquer coisa, pega esse insight. Você, como recrutador, você vai ser responsável pela experiência desse candidato. Então, se ele conhece essa empresa e ele tem ele dá de cara ali, né, cara a cara ali com o recrutador e tem uma má experiência, ele mesmo que inconscientemente, ele vai sair ali daquele processo seletivo pensando e analisando sobre aquela empresa, ele vai fazer a sua avaliação mesmo que inconsciente daquela empresa. E existe muita gente no mercado que gostava muito da empresa, admirava a empresa e de repente tem essa experiência na hora do processo seletivo,
Nossa, eu não quero saber dessa empresa nunca mais. Nossa, eu não quero nem passo perto dessa empresa. Nossa, eu fui no processo seletivo lá, você não imagina o que aconteceu comigo. Então, essas pessoas, elas propagam a má experiência que elas tiveram. Isso eu tô falando assim, elas propagam além do boca a boca, e tem também essa questão delas, mesmo que elas não falem para outras pessoas, né, elas pensam inconscientemente, independente se ela vai canalizar isso, essa avaliação ou não, elas têm isso inconscientemente com ela. Agora, quando elas resolvem canalizar essa avaliação negativa, é quando, Ana, como assim? Como elas canalizam de forma negativa? Você já viu lá no site o Indeed, Infojobs, Trabalha Brasil, Acato, e aí a gente tem vários outros sites aí de vagas, onde as pessoas chegam lá nessas vagas, né? Muitos recrutadores chamam alguns profissionais ainda por esses sites têm muitas vagas disponíveis lá e muitas pessoas cadastram seus currículos lá. Então, por exemplo, nesses sites e até nas redes sociais, a pessoa vai lá e coloca o que? A sua avaliação. Depois, uma tarefinha para vocês observarem, vão nesses sites aí que eu tô falando e dê uma olhada lá na parte de avaliação, na hora que as pessoas, inclusive muitos e muitos candidatos, antes mesmo de se candidatar a uma vaga, vão lá nessas empresas e dão uma olhada ali nas estrelinhas, que são as avaliações, e vão verificar como são as avaliações, né, de ex-funcionários, pessoas que participaram do processo seletivo. Isso acontece quando essas pessoas elas canalizam, né, a avaliação da empresa delas. Como que elas canalizam? Elas põem para fora, ou falando da empresa, da má experiência que elas tiveram para outras pessoas, ou indo lá no site e fazendo avaliação, entendeu? Então nós como profissionais de RH, não adianta você falar, né? A gente falou aqui sobre o profissional o recrutador, ele ser o representante da empresa. Não adianta você achar que está assegurado pela empresa. Então tudo que eu faço aqui é em nome da empresa. Então, independente do que aconteça, é a empresa X. Então, Ana foi contratada para fazer o processo de recrutamento e seleção da empresa X. Então, tudo que eu fizer aqui representa a empresa X. De fato, representa. Mas, presta atenção aqui comigo. Vem aqui comigo. Chega aqui que eu quero falar um negócio. Não adianta você fazer um processo seletivo com experiência ruim, sem planejar, onde você vai proporcionar uma experiência ruim para aquele candidato. Isso vai acarretar na sua carreira também. Não é só para a empresa. Então, ao longo da sua carreira, principalmente quem está iniciando aí, acha que eu estou assegurado pela empresa, então eu posso fazer da forma com que eu quiser. Depois, quando você sai dessa empresa, você vai para o mercado, depois você vai procurar outra empresa para você trabalhar, seja como consultor, oferecendo seu serviço, seja como CLT dentro das organizações. Então, você tem que pensar que você não está apenas representando, é o seu nome que está em jogo também, a sua carreira. Então, tenha sempre em mente. E o recrutamento e seleção sendo a base, recrutamento e seleção sendo um dos primeiros subsistemas aí de todas as empresas, porque contrata, você tem contato com muita gente, né? Existe recrutamento aí do chão de fábrica, que são as vagas mais simples, as vagas executivas. Então você tem contato com muita gente. Se você souber aproveitar isso, você tem um network gigantesco a partir do recrutamento e seleção. Tem gente que pegou aí, pega a chave no que eu estou falando. Se você foi contratado na empresa aí, você está fazendo recrutamento e seleção, pega a chave das conexões, gente. Não perde. Aprende a observar as oportunidades nas entrelinhas. Nem sempre o seu telefone vai tocar com oportunidade pronta só para você ir lá, levar sua documentação e começar. Muitas vezes essas oportunidades vêm daí. Então, é a sua carreira, é o seu nome que está em jogo. E muitas empresas, né? Voltando aqui um pouquinho do início, quando a gente começou a falar sobre a representatividade desses profissionais da empresa, muitas empresas
empresas já estão despertas aí para essa questão de recrutadores estarem representando a empresa e estão representando a empresa delas, e elas estão exigindo, né, que esses recrutadores eles estejam preparados, eles tenham confiança, eles saibam o que eles estão fazendo. É o que eu falei, não adianta você buscar uma oportunidade e você acha uma oportunidade e de repente você não tem segurança no que você está fazendo, você não sabe como que vai fazer aquele processo direito, você não sabe, mas para essa vaga, será que eu posso fazer assim? Para aquela vaga, eu posso fazer da mesma forma? Você fica na dúvida. Isso passa, além de você estar inseguro, você passa essa insegurança para a pessoa, para a empresa que te contratou para fazer esse serviço. Então você precisa estar seguro do que você está fazendo, e você só vai ter bastante segurança colocando isso em prática e tendo certeza ali do seu método, do que você está fazendo, do que você está colocando em prática, né? Se você for fazer de forma aleatória e você nunca testou isso, muito provavelmente você vai estar inseguro. Isso é muito ruim, porque é o seu nome que está em jogo também. Só para você ter uma base aí de tudo que eu tô falando, porque aqui a gente trabalha com fatos, não é nada aleatório, falando de onde você tirou isso, que as empresas precisam, que o recrutamento e seleção é a base de tudo, as empresas acham que não precisam porque eu não acho oportunidade, eu não tiro nada de forma aleatória da minha cabeça, tudo é pautado, inclusive o Profissão Recrutador, ele foi pautado em muitas pesquisas, em demanda de mercado, do que as empresas precisam e do que os profissionais estão em busca e querem entrar na área também. Então, é fruto de muita pesquisa. Então, para você entender melhor nessa área, por ano, olha uma pesquisa, essa pesquisa da PwC, tá? Pesquisa da PwC. Por ano, com contratações erradas, são gastos aproximadamente 19,8 bilhões de dólares com contratações erradas. Ou seja, é muito dinheiro jogado pelo ralo, literalmente, com contratações erradas. O processo seletivo, ele não é um bicho de 7 cabeças. Muito pelo contrário, né? Tem subsistemas do recursos humanos que são subsistemas mais complexos. Pelo recrutamento e seleção, ser um dos primeiros subsistemas do RH que você começa a estudar, né, que todo mundo fala muito do recrutamento e seleção, por ele ser a base de todas as empresas, independente do ramo ou do porte, como a gente falou aqui, precisa contratar pessoas, independente também se tem a área de gestão de pessoas dentro dessa empresa. Eu não preciso, por exemplo, ter um setor de RH dentro da empresa para fazer uma contratação para ela. Geralmente são empresas, né, que a gente falou também, empresas que têm um mindset pouco evoluído de gestão de pessoas, então, mas você tem, mesmo assim, você tem oportunidade de entrar nessa área. E essas empresas, elas contratam errado, e isso faz o quê? Com que elas tenham um custo maior com desligamentos e com treinamentos também, né? Treinamentos, né? Recrutamento não, desligamentos, eles ocorrem a todo momento, independente de qualquer coisa, tem desligamentos na empresa, ou porque o profissional está lá há muito tempo, às vezes esse profissional ele saiu ou para se aposentar, às vezes o profissional arrumou uma oportunidade melhor, às vezes por questões pessoais, tem muita gente que vai mudar de cidade, vai casar, não quer mais essa área, está fazendo transição de carreira, então existem N motivos para profissionais saírem das organizações, e aí há os desligamentos aí, as demissões, pedidos de demissão, é normal dentro das organizações. O que não é normal é você contratar pessoas erradas para as empresas ali, colocar uma pessoa no time que não tem a ver com aquela empresa, não tem fit, não tem valores com aquela empresa, e logo você ter que demitir esse colaborador porque ele não está trazendo resultado para essa organização. Então isso fica muito mais caro para a organização. Quando você se argumenta, se pauta nisso, é muito mais fácil ainda de você fazer esse processo seletivo dentro das organizações. Mas Ana, o que eu preciso saber como recrutador? Vamos falar aqui das principais responsabilidades, o que o recrutador precisa, pelo menos a base, saber para atuar de forma mais assertiva dentro das organizações? Vamos falar aqui? Eu fiz um resuminho aqui para você, quem quiser printar, fiquem à vontade, tá? Para o recrutador, cortou aqui minha fotinha, cortou o R.
Mas, deixa eu ver aqui. Isso. Para o recrutador, o que um recrutador ele precisa estar ciente ali das responsabilidades, né? O que ele precisa saber para ser mais assertivo nesse processo seletivo? Bom, primeiramente, esse recrutador ele precisa entender como é que funciona a cultura da empresa. O que é importante para aquela empresa? O que ela espera desse novo colaborador? Quais são as expectativas da entrada desse novo colaborador naquele time? É muito importante você ter conhecimento de onde ele está entrando. Não é conversar ali 10 minutos e tacar a pessoa lá, pronto, já te contratei, agora se vira que o problema é seu. Não é assim, você tem que saber qual é a cultura da empresa, o que é importante para a empresa, o que faz um colaborador ser demitido naquela empresa. Isso está muito pautado nos valores daquela organização, então é muito importante você estar ciente sobre isso, sobre a cultura da organização. Em segundo lugar, você precisa saber fazer um planejamento antecipado do processo, né? E ter as estratégias corretas para cada vaga. Por que, Ana, eu preciso saber isso? Como que é essa questão do planejamento? O processo seletivo, gente, ele não é o mesmo para todos os cargos que vão ser disponibilizados ou estão disponíveis. Não é a mesma forma. A base do recrutamento e seleção, talvez as etapas, as divulgações da vaga, tá? O básico do básico pode ser o mesmo, as premissas o ponto de partida do recrutamento e seleção pode ser a base para todas as vagas que você for abrir. Mas o processo seletivo, o planejamento das etapas, as estratégias, elas são específicas para cada cargo. Elas são específicas para cada vaga, porque não são todos os cargos que são iguais, então não tem como. Então você precisa se atentar, por exemplo, que tipo de testes que você vai utilizar para determinadas vagas. Outra coisa que você precisa saber, vai precisar de um teste prático? Esse teste prático, o teste prático, o teste técnico, quanto tempo que vai demorar esse teste? Vai ser feito depois da entrevista que você tiver com ele ali, seja online ou presencial, vai ser feito depois dessa entrevista, ou você já vai logo contactar ali com aquele candidato, já vai pedir para ele fazer o teste e a entrevista vai ser por último? Vai demorar quanto tempo? Vai precisar do gestor? Então, essas são estratégias, são informações extremamente imprescindíveis para o planejamento da sua vaga. Então, tem vagas, por que são o planejamento, o planejamento das etapas e as estratégias para cada vaga são diferentes. Nem todas as vagas você vai precisar fazer um teste prático, nem todas as vagas você vai precisar fazer um teste técnico. Algumas vagas você precisa, são vagas estratégicas, depende da vaga da empresa, então não é porque você fez um teste para essa vaga que a próxima contratação sua vai ser o mesmo teste, vai ser a mesma coisa que ele vai responder, não é? Se você fizer dessa forma, você vai perder muito no seu processo seletivo. Então o planejamento e a estratégia para essa vaga é extremamente importante. Outra coisa que você precisa ter desenhado aí, ter em mãos, é a descrição do cargo. O que aquele candidato vai fazer se ele for contratado? Você precisa saber, você precisa ter em mãos. Gente, tem recrutadores que vão conversar com ele e quer falar só do currículo, mas não explica nada do cargo, tá? Tem cargos que são mais específicos. E outra coisa, as atividades, algumas atividades e processos, elas mudam de empresa com os processos sempre, mas as atividades, elas mudam de empresa para empresa. Então, muitas vezes, um analista de RH em uma empresa vai fazer só recrutamento, seleção e treinamento e desenvolvimento. Um analista de RH em outra empresa vai fazer recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, departamento pessoal, vai fazer fechamento de ponto, fechamento de folha, que faz parte do departamento pessoal. Então, varia, você está entendendo? Então, você precisa saber, não adianta você falar, eu preciso de um analista de RH e não ter descrição das principais atividades. Você precisa estar ciente de quais vão ser as principais atividades para você repassar isso para esse candidato, para ele ter ciência do que ele vai fazer. E é aí que mora o perigo. Se você não fala, ele vem com a expectativa do que ele já tem em mente, que ele viu em outra empresa, em outro lugar, sobre, por exemplo, analista de RH, que é o que a gente deu o exemplo aqui, e ele acha que como analista de RH na outra empresa só faz recrutamento, seleção e treinamento e desenvolvimento. E de repente ele precisa de
mais aprofundado de departamento pessoal, por exemplo. Então, você precisa estar ciente do que é para explicar, e você também precisa estar preparado, né, para as perguntas, né, as possíveis perguntas desse candidato, porque quando você fala para ele, você tem alguma dúvida e ele te pergunta e você não sabe responder coisas que dizem respeito àquela vaga, àquelas atividades, é ruim para você como recrutador. Isso quer dizer que você não se preparou para o processo seletivo. Então, você precisa ter essa descrição de cargos em mãos, essa descrição desse cargo em mãos, das atividades que ele vai fazer. E saber quais são as perguntas certas que você vai fazer, quais são as competências que você vai analisar para aquele cargo. Isso muda completamente de cargo para cargo, gente. Não tem como você avaliar as mesmas... Pode ser que sim, haja uma coincidência de esse cargo X coincide com as mesmas competências desse cargo X, ok, beleza, mas na maioria das vezes as competências de um cargo são totalmente diferentes de outras competências de outro cargo. Então você precisa ter em mente o que você vai analisar, e eu te aconselho a analisar no máximo aí a princípio 3 competências para que esse processo não se torne um processo moroso, muito complexo, porque quanto mais competências, mais complexo vai ser de analisar. Então, a princípio, são 3 competências e não é você que escolhe de forma aleatória essas competências. Essas competências elas têm que estar intimamente linkados aí com o cargo, com as atividades que ele vai exercer e com a empresa também. As competências elas não são escolhidas de forma aleatória. Lá no Profissão Recrutador, você que é meu aluninho aí, está assistindo e não sabe ainda ou não conseguiu assistir a aula ainda, tá lá, se eu não me engano, acho que é o módulo 3. A gente tem várias aulas sobre competências, como analisar, como fazer perguntas por competências, como é que a gente analisa, como é que a gente faz isso, como que eu posso mensurar as competências. Aqui não dá tempo da gente fazer todo esse processo e falar de todo esse processo. Mas, para você que está me acompanhando aí, quem é meu aluno, acho que, se eu não me engano, é no módulo 3, acompanha lá, tá? Quem não é, pega aqui comigo que tem como você pegar essa chave também. São 3 competências, a princípio, 3 competências para cada cargo. Outra coisa que você precisa ter em mente dessa questão das competências é que, por exemplo, por que eu falo que as competências variam? Um profissional que você vai contratar ali para vendas, ele precisa ter, por exemplo, uma boa dicção, ele precisa falar bem, ele precisa ter uma comunicação num nível bem mais alto do que, por exemplo, se eu for contratar um profissional de TI. Esse profissional de TI, ele não precisa ter ele precisa ter uma comunicação, porque ele vai se comunicar com as pessoas dentro da organização, né? Mas não precisa ser no mesmo nível que um vendedor, por exemplo. Então, aí a gente poderia estar... essa importância de você diferenciar aí as competências que você vai analisar para cada uma das vagas. É isso que eu estou falando, entende? Deu para compreender? Outra coisa que você precisa saber aqui é saber no mínimo sobre a empresa. Qual que é o produto dessa empresa? Né? Um pouco da história dessa empresa. Na hora de você fazer esse processo seletivo, você precisa vender a empresa para esse colaborador, você precisa despertar a vontade dele de trabalhar dentro da organização. E ser assertivo no processo é outro ponto principal, Ana, mas isso é óbvio, mas nem todo mundo é assertivo. As empresas te contratam para solucionar um problema que elas têm. Qual é o problema? Eu preciso contratar alguém que caiba aqui dentro da minha empresa. Eu preciso contratar alguém assim, assim, assim. Quem vai fazer esse trabalho? Quem vai solucionar esse problema para a empresa? Nós, recrutadores. Então, a gente precisa ser assertivo no processo seletivo. E para ser assertivo, você tem que fazer tudo isso que a gente está falando aqui. Você tem que fazer todo o planejamento, você tem que estruturar, né, a descrição de cargos ali, da descrição daquele cargo, das atividades que ele vai fazer, tudo isso que a gente vem falando aqui. Outra coisa que você precisa muito é ter empatia e compromisso. Mas isso é básico, é impossível. A pessoa trabalha com gestão de pessoas e a pessoa não é empática. Gente, vocês mesmos. Quantos de vocês já viram, já participaram de processos seletivos ou já observaram até em outras empresas? Talvez vocês estão aí em outra empresa, mas vocês já observaram algumas pessoas fazendo processo seletivo que não são nada empáticos, que não tem nenhum compromisso, que é aquele negócio. A pessoa acha que está respondendo, ele está representando uma empresa e ela fica com a empresa ali achando que a empresa está assegurada. A empresa, ela está assegurada pela empresa, não é o nome dela que está em jogo, na verdade é o nome da empresa. E aí
essa questão da empatia e do compromisso é que fala mais alto. O recrutador, ele precisa ser muito empático. A gente não sabe a história do outro, a gente precisa estabelecer aí um recrutamento de forma mais humanizada, proporcionar uma experiência de forma mais positiva para esses candidatos. E o compromisso terminou o processo seletivo, ele não passou, pega e liga, avisa que ele não passou, ele disponibilizou ali de muito tempo para ficar com você, fazendo todo esse processo seletivo, então nada mais justo do que você dar um retorno para esse candidato. Deu para pegar aí a chave, recrutadores? Pegou a chave. Olha, durante toda essa aula aqui, eu falei várias chaves para vocês, vários insights aí, que quem está atento, quem está pegando nas entrelinhas o que eu estou falando aí, vai sair daqui com muita informação, com a cabeça bugando de chave aí, você pode fazer para iniciar o seu processo seletivo, para trabalhar na área. Eu espero que você esteja pegando essas chaves aí, gente. Eu estou fazendo esse treinamento para você conseguir aí canalizar todo esse treinamento em forma de oportunidades para você no mercado. Além dessas informações que o recrutador precisa ter, eu tenho outro porém aqui, eu já estou acabando, tá, gente? Eu não quero que a aula seja muito extensa aqui, demore mais de 2 horas, porque fica muito extenso. Então, só para complementar aqui para vocês, com os conhecimentos de recrutamento e seleção, só com esses conhecimentos, de você só saber fazer um processo seletivo muito bem feito, saber planejar, saber estruturar, saber as estratégias, proporcionar uma experiência para esse candidato de forma positiva, só com esse conhecimento que você adquire do recrutamento e seleção, você pode atuar no mínimo em 3 formatos. É o que a gente já falou aqui, que é o CLT, né? Você é contratado para trabalhar dentro das organizações, especificamente para aquela empresa prestando serviço. A outra forma, você pode trabalhar como consultor de recrutamento e seleção. Você vai fazer processos seletivos para as outras empresas, né? Você vai trabalhar com o PJ, você vai fazer processos seletivos para as outras empresas. E uma outra forma que muita gente aí não se atentou ainda é você trabalhar como consultor de recolocação profissional. Gente, vocês já observaram quantos profissionais hoje, quanto a gente tem no mercado de desempregados? A gente tem milhões de desempregados e essas pessoas, elas não sabem o outro lado. Qual é o outro lado? O lado de cá. Quem prepara todo o processo seletivo para a empresa? Quem faz todo o processo para ele percorrer para você contratar para a empresa? Você prepara ali as perguntas, você analisa o currículo dessas pessoas, você faz todo o planejamento, você faz toda a estrutura do seu processo seletivo, as etapas, prepara o teste, faz tudo, né, para que esse candidato chegue até você através de cada etapa. Então, quem melhor do que você que está preparando essas etapas para que o candidato passe, né, pela passarela aí desse processo seletivo, quem melhor que você que está nos bastidores, do outro lado, orientar esse profissional? Já tem muita gente que pegou essa chave no mercado aí, já colocou a banca na rua aí para vender. Está começando a trabalhar com orientação de recolocação profissional. Então, você pode ser um profissional consultor de recolocação profissional. No meu curso Profissão Recrutador, você tem no mínimo essas 3 formações. A gente falou um pouco sobre a empresa, o CLT, mas eu vou trazer nos próximos dias, nos próximos 2 dias, eu vou trazer conhecimentos mais aprofundados dessas outras 2 formações. Por que eu escolhi isso? Para vocês abrirem o campo de vocês para as oportunidades, para vocês enxergarem de forma mais ampla esse mercado de recrutamento e seleção, o quanto você pode atuar. E é um serviço que vocês precisam muito, principalmente para quem está iniciando, porque dá mais chances de você atuar no mercado. Porque todas as empresas contratam pessoas, então tem mais chances para quem está iniciando. Por isso que eu fiz esse curso. Com as 3 formações, eu resolvi trazer parte desse curso aqui para esse treinamento com essas 3 formações para a gente falar mais sobre isso, para a gente expandir esse mercado. O único do mercado que oferece com o conhecimento de recrutamento e seleção
3 formações para você atuar. Durante esses 3 dias, hoje nós falamos do CLT, como eu falei para vocês, a gente vai falar sobre orientação de carreira, como que é esse mercado, como é que você pode começar, e a gente vai falar também sobre consultoria. A gente vai falar sobre consultoria de recrutamento e seleção, que eu sei que tem gente aí que adora. A gente vai falar das vantagens de ser um consultor de recrutamento e seleção. Para fechar aqui, eu gostaria que você comenta para mim se você gostou, me manda no inbox, coloca o que você tirou de insight, se você está gostando, se você tem dúvidas, vai lá nos stories. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado da melhor forma possível esse nosso primeiro dia, que foi só o início das informações. Aguardem amanhã, que tem muito mais informações para vocês. Espero vocês aqui amanhã nesse mesmo horário. Um beijo e até lá!